Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com a presença de alguns de vocês. Acredito que ainda vai chegar mais gente, mas a gente já pode iniciar, porque o curso vai ficar sendo gravado, tá? Eu peço a vocês que estão presentes que coloquem o nome de vocês completo no chat, porque aí a gente já fica gravado aqui para vocês registrarem a frequência de hoje, tá? Lembrando, né, quero explicar para vocês, eu gostaria primeiro de saber se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse curso, mas eu vou explicar para vocês e caso vocês tenham alguma dúvida, aí a gente explica também, tá? Bom, é o seguinte, esse curso de formação em ferramentas de gestão aqui do IFPE, junto com a FACEP e junto com a empresa parceira, visa, né, preparar os alunos, os estudantes, com ferramentas de gestão tecnológicas que vão ajudar as empresas, né, a desenvolverem o seu dia a dia, administrativamente, principalmente, tá? E aí, a partir desse curso, esse curso vai ter duração de 50 horas aula, e vocês vão poder utilizar essa carga horária como atividade de extensão, curso de extensão, tá? E após o final do curso, a gente vai ter uma seleção de 10 bolsistas que vão participar junto com a empresa, né, para buscar essas soluções tecnológicas na empresa. Então, a gente vai aplicar o conhecimento desse curso nessa empresa parceira. E aqui em Afogados da Engazeira, a gente fez a parceria com a empresa KRL Imobiliária e Serviços de Construção Civil e Financeiros, né? Porque essa empresa ela tem um leque grande de atividades e que se relaciona com algumas atividades que a gente tem aqui no IFPE. Então, acredito que a gente traz essa troca de conhecimento, né, bastante produtiva, tanto para a empresa quanto para vocês como estudantes, né? Então, a gente vai aprender um pouco da teoria aqui, a ideia é que a gente passe por algumas disciplinas, né, que a gente está chamando de módulos, e vocês vão aprender algumas ferramentas de gestão, de aplicação, marketing digital, ERP também, e vocês vão acabar utilizando também muito na vida profissional de vocês, em qualquer área que vocês venham seguir, tá? Então, assim, caso a gente venha atuar numa área que precise, né, seja gestor de alguma coisa, então, muitas dessas ferramentas vocês vão utilizar, inclusive se forem empreendedores, tá? Buscarem empreendedorismo como alternativa profissional. Então, é uma rica experiência que vocês vão estar tendo. Eu espero que vocês tenham participado, né, da abertura da proposta, né, do evento, e viram também que outros cursos da UFPE, outros projetos foram aprovados aqui no IFPE, não só aqui em Afogados da Engazeira, mas também no IFPE todo, em todos os outros campos também. Foram ao todo 17 projetos em várias áreas aqui. Hoje a gente vai dar início ao curso de análise de mercado, porque antes da gente fazer qualquer projeto, né, de empreendimento, qualquer empresa, a gente precisa primeiro entender em que ramo, né, a empresa vai estar atuando. Então, conhecer quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes, quem são os seus fornecedores, é importantíssimo para que a gente possa ter um maior entendimento a respeito do mercado e que vocês também possam saber como atuar. Então, esse é o primeiro passo de quando a gente vai ter contato com essas ferramentas de gestão dentro da empresa, tá? Eu vou colocar aqui para... ficou alguma dúvida até agora? Tudo certo, professor. Tudo certo? Certo. Pronto, eu vou colocar aqui a apresentação, porque eu vou explicar melhor para vocês como é que vai funcionar o curso. E a gente já dá início à nossa disciplina de hoje, que é análise de mercados, tá? Vou botar aqui para apresentar. Vocês estão visualizando bem? Sim. Sim. Então, esse programa, né, de extensão tecnológica da FACEP,
a gente entrou com um projeto, ferramentas de gestão em empresas, tá? E esse projeto, ele tem como instituição responsável o IFPE, aqui no campus de Afogados da Engazeira, na unidade de gestão e empreendedorismo. O setor de aplicação que a gente vai utilizar vai ser o setor imobiliário e financeiro de construção civil, que é a empresa parceira atua nessa área. Coordenadora do projeto sou eu, professora Bárbara, mas a gente também vai ter outros professores que vocês vão conhecer ao longo da disciplina, ao longo do curso, né, que a gente tem professores tanto do campus de Afogados da Engazeira, quanto de outros campos e até de fora da instituição, tá? Procurei trazer uma diversificação de professores para que a gente possa ter uma dinâmica mais legal nesse curso, tá? E também agregar mais conhecimento, tá? Então, a realização das atividades vão ser aqui no campus, mas também depois dentro na empresa parceira, que é a KRR Imobiliária Avaliações e Construção Limitada. Esse projeto ele vai ter aulas online, que vão ser síncronas, gravadas, e assíncronas. Então, assim, caso algum de vocês não possa assistir a aula síncrona no dia em que ela está marcada, na hora que ela está marcada, é importante que vocês depois vejam a gravação e realizem a atividade daquela aula. Tá? Em todos os módulos, a gente vai ter uma atividade avaliativa. Essa atividade avaliativa vai servir tanto para vocês adquirirem o certificado após o final do curso, das 50 horas, quanto para a gente poder fazer a seleção dos bolsistas, tá? Então, vão ser 10 bolsistas da FACEP que receberão uma bolsa de R$ 500 por até 3 meses, e a gente vai fazer essa seleção levando em conta também a questão da participação, né, e a nota que vocês vão tirar no curso. O objetivo geral desse projeto, desse programa, né, é promover a formação de estudantes, profissionais e empreendedores, tornando-os capazes de compreender e aplicar as ferramentas de gestão em tecnologias de informação e gestão da comunicação, de forma prática e ética em qualquer tipo de empresa. Então, o que vocês vão aprender aqui vai ser de forma genérica, não vai ser especificamente só para a empresa parceira. Vocês vão poder aplicar essas ferramentas em outros lugares também. Então, o curso apresenta técnicas que apoiam o empreendedor no aumento da sua produtividade no trabalho, com as ferramentas de colaboração em nuvem, ERP, marketing digital, entre outras que a gente vai abordar aqui. E aí, como objetivos específicos, a gente tem estimular a atuação profissional dos estudantes na área de capacitação, que é essa área de ferramentas de gestão de forma crítica e ética, promover o curso de capacitação, que é esse que vocês estão participando, permitir a certificação dos participantes, ou seja, esse curso vai dar direito a certificado de capacitação, tanto pelo IFPE quanto pelo IDV, tá? Então, vai ser um certificado que vai ter as duas assinaturas. Escolher entre os participantes alguns que vão atuar junto à empresa, que são os 10 bolsistas, apresentar a vivência de uma empresa no ramo imobiliário, financeiro e construção civil, com os participantes escolhidos. Então, vocês vão atuar durante 3 meses junto com essa empresa, tá? Realizar o acompanhamento do docente profissional aos selecionados. Então, eu vou estar sempre acompanhando vocês nessa parceria com a empresa, orientando e ajudando vocês, né, nessa participação. Incentivar a multiplicação do conhecimento em relação às ferramentas de gestão aqui na região, né? E publicar os dados obtidos através de um artigo científico ao final do programa, tá? A gente tem um cronograma de aulas que está bem apertado, então eu peço a vocês que tenham atenção nesse cronograma, porque pelo edital da FACEP, a gente tem 4 meses no total do projeto, sendo que o primeiro mês ele tem que ocorrer o curso de formação, que é esse curso que vocês estão tendo. Então, esse curso precisa ser concluído ainda no mês de maio. Então, vocês vão ver que a gente tem um cronograma bem apertado, porém, a gente deixou essas aulas gravadas para que vocês também possam ajustar esse calendário na agenda de vocês. A questão só peço que vocês não acumulem as atividades, né, para depois não ficar difícil de resolver, e observem os horários e as datas das aulas síncronas. Sempre que puderem estar presentes,
é melhor, porque vocês vão poder tirar dúvidas com o professor que está presente dando aula, vocês vão poder interagir melhor, então vai ser melhor, tá? Então, a gente tem, o nosso primeiro tema é hoje, mercado consumidor, concorrente, fornecedor, que é a nossa análise de mercado. Nosso horário de aula, né, vai até às 16h30, aí ainda não estava alterado, mas aí, como tivemos a abertura, eu coloquei das 14h30 às 16h30, incluindo a abertura. Vamos ter amanhã a análise SWOT com a professora Emily Brasil, das 9 às 11, é o horário pela manhã. Vocês vejam se vão poder participar, né? É bom participar. Plano de marketing vai ser com o professor Wagner Soares, vai ser no dia 13, das 9 às 12 horas. Depois a gente vai ter introdução ao marketing digital, que é com a professora Joana Avelino. É praticamente um curso dentro do nosso curso, porque vocês vão ver que a carga horária da professora Joana Avelino é de 25 horas, é metade do curso. Então, ela vai colocar o material e no dia 17 de maio, ela vai ter um encontro síncrono com vocês, das 14 às 17 horas. A parte síncrona da aula dela vai ser dia 17, das 14 às 17 horas. Mas, a partir do dia 16, já vai ter material dela para vocês irem estudando aqui na plataforma, tá? Modelagem Canvas vai ser comigo no dia 25 de maio, das 14 às 16. Plano de negócio também comigo, no dia 27. E a gente fecha com o professor Rogério Tibúrcio no dia 30, com ERP e Cloud Computing. E aí eu vou me apresentar, eu acho que a maioria de vocês, alguns de vocês já até me conhecem aqui do IFPE como professora, mas eu sou graduada em administração pela UPE desde 2006, fiz mestrado em administração também pela UFPE em 2011, eu concluí, sou servidora pública desde 2008, atuava na área administrativa na UFPE, e atualmente sou professora, né? Também já fui professora de instituições privadas também, de ensino e públicas também desde 2014. Atuei tanto na graduação quanto pós-graduação, nas disciplinas de gestão de materiais, gestão do conhecimento, comportamento organizacional, gestão da mudança, marketing, vendas, entre outros, tá? E atualmente eu estou aqui como professora do IFPE efetiva no campus de Afogados da Engazeira, atuando nas disciplinas geralmente de empreendedorismo e introdução à administração. E agora vamos iniciar, né, as nossas ferramentas de gestão. Nosso primeiro tema do nosso curso é a análise de mercados. Por que a gente faz uma análise de mercado antes de iniciar um projeto, um empreendimento? Porque a gente precisa entender um pouco como é que funciona os mercados, onde é que a empresa vai estar atuando, onde é que ela vai estar pisando, entender tudo que está ao exterior da empresa, que não está no controle da empresa, para que eles possam também saber como atuar internamente em relação a esse ambiente externo. Tá? E aí, como é que a gente analisa o mercado? Basicamente, a gente precisa analisar 3 fatores no mercado. A gente precisa analisar 3 fatores no mercado. A gente analisa tanto o mercado consumidor, mercado de clientes, o mercado concorrente e o mercado de fornecedores. Para isso, a gente faz o quê? A gente precisa ir atrás de informações, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é andar, é procurar conhecer, é observar, né? O que está ao redor da gente, o que está ao redor da empresa, principalmente se for uma empresa física, a gente vai precisar gastar sola de sapato, precisar andar, conhecer os concorrentes, conhecer os fornecedores, saber onde é que eles estão, qual o perfil deles, como eles se comunicam, né? Precisamos testar também, caso a gente queira colocar um produto no mercado, a gente precisa ver a aceitação desse produto no mercado. Como é que as pessoas vão ver o seu produto? A gente pode fazer questionários, pode fazer pesquisas de mercado para poder entender, né, esse mercado melhor. É importante também a gente reunir pessoas de áreas diferentes, reunir cabeças diferentes, para que a gente possa ter opiniões diferentes sobre aquele mesmo assunto. No caso,
o que a gente está fazendo aqui, né, essa interação entre o IFPE, a empresa, e o IDV, a gente está colocando essas pessoas com mentalidades diferentes, com opiniões diferentes, para trazer novidades para essa empresa parceira também, né? Então, a gente está reunindo informações de mundos diferentes, de pontos de vista diferentes. É importante que a gente seja bastante criterioso, né? E também persistente na busca por esses dados, então a gente não pode desistir, tem que procurar saber detalhes, inclusive. E outra prática que se utiliza também é a prática do benchmarking. Né? Para quem não sabe, né, o que significa essa palavra, benchmarking significa observar a concorrência. É você ir lá na concorrência, ver como é que eles funcionam. Né? Então, é uma prática muito comum em administração, é uma prática muito comum entre as empresas, e que não é uma prática antiética, é uma prática ética. Claro que não é espionagem industrial, nada disso, mas é uma prática comum de você observar como é que o concorrente funciona, se, o que é que os clientes acham daquele concorrente, né? Porque a gente vai atuar na nossa empresa sabendo, a partir do momento que a gente sabe como é a opinião pública, a opinião das pessoas, dos clientes, dos fornecedores, também em relação aos outros participantes do mercado. Então, essa análise de mercado se dá em nível de clientes, de concorrentes e de fornecedores, como eu havia falado para vocês. Aí eu vou falar aqui, passo a passo, como é que a gente analisa, por exemplo, o mercado de clientes ou de consumidores do nosso produto. O que a gente precisa saber do mercado consumidor, do nosso mercado específico onde a gente vai atuar. Por exemplo, o mercado de construção civil. Quem são os clientes da construção civil? São as pessoas que estão contratando, as pessoas físicas, né, que estão contratando para fazer uma residência, são as empresas que estão contratando para fazer um prédio, né? Então, são todos aqueles indivíduos, né, seja entes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, que contratam os serviços dessas empresas. E aí, primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir qual é o perfil desse meu público-alvo. Qual é o meu público-alvo? Então, eu vou pensar primeiro. São as pessoas que querem construir, por exemplo, uma residência. Tá? Então, eu vou levantar todas as características principais desses clientes, vou ver quais são os interesses deles, qual o comportamento, como é que uma pessoa age quando está em busca de construir a sua própria residência. Primeiro eles pesquisam, né, vão atrás de informações a respeito de preço, procuram saber como economizar, procuram informações a respeito de financiamento. Então, a gente precisa analisar como é esse comportamento. Né? Terceiro, a qualidade do produto também. A qualidade do produto, claro, né? A pessoa vai comprar um bem que vai ser para a vida inteira, né? Então, a pessoa precisa se preocupar também com a qualidade do produto, com a questão de segurança, né? Porque você está construindo ali o seu lar, a sua residência, né? Então, tem que pensar também nisso, né? Qual a motivação que as pessoas têm para comprar? Então, eles vão comprar um imóvel na planta porque acham melhor, por exemplo, personalizar do que comprar algo que já existe. É uma das motivações. Lembrando que uma empresa só, ela pode ter diversos tipos de clientes. Eu estou dentro de uma empresa, por exemplo, estou citando como se fosse pela empresa parceira, apenas um ramo dos clientes dela, que é o cliente que vai construir a sua casa, tá? Mas essa mesma empresa, ela tem clientes do setor financeiro, que vão em busca de empréstimos e de outros produtos financeiros. Tem outros clientes que são apenas do ramo imobiliário, que vão querer comprar um imóvel já pronto. Já tem outros clientes que vão querer apenas locar um imóvel. Então, a mesma empresa, ela tem 4 perfis diferentes de clientes. Vocês estão entendendo? E aí, o que a gente precisa também entender? Precisa entender qual é a motivação de cada um desses clientes que ela tem. Onde é que estão esses clientes, né? A localização deles.
quais as características demográficas, se for o caso, se isso for importante, faixa etária, faixa de renda. Então, são dados importantes que a empresa precisa ter descritos. Por que a gente precisa ter esse perfil bem descrito, bem claro na nossa mente, né? Porque a gente precisa entender como é que esse cliente vai se relacionar, como é que ele vai se comportar em relação à empresa, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa em relação a essa primeira parte, tudo bem por aí? Sim. Tudo bem até agora. Certo? Então, a gente vê isso. E aí, existe uma trilha de perguntas que a gente pode se fazer para poder descrever quem são os meus clientes, né? Por exemplo, qual a faixa etária, se são homens ou mulheres, se tem família grande ou pequena, o que trabalham, quanto ganham, qual a escolaridade, onde moram. Essas primeiras perguntas são dados demográficos, conhecidos como dados demográficos, né? E são aqueles dados que a gente consegue visualizar, inclusive, em pesquisas do IBGE. Mas a gente tem uma ideia, né, em relação ao nosso produto e a gente vai racionalizar, vai refletir a respeito de qual a faixa etária dos clientes potenciais dessa minha empresa. Né? Geralmente são homens ou mulheres, ou casais, ou famílias, né? E geralmente em que trabalham, quanto ganham, né? Então, você vai descrever cada um desse perfil, respondendo cada uma dessas perguntas. Foi feita alguma pergunta aqui? Pode falar, Camila. Professora, dependendo da empresa, ela pode ter outra empresa como cliente também, né? Sim, exatamente. Foi bom lembrar, Camila. Esse perfil de clientes você vai descrever não só clientes pessoas físicas, tá? Que são perguntas relacionadas à pessoa física. Mas, digamos, se você tem uma empreiteira, né? Muita gente aqui que se inscreveu no curso é do curso de Engenharia Civil. Mas se você tem uma empreiteira, você vai trabalhar tanto com clientes que são pessoas físicas, quanto com clientes pessoas jurídicas, empresas, né? Aí você vai ver com empresas, inclusive também para o setor público, já é outro perfil também. Você vai realizar uma obra para a prefeitura, por exemplo. A prefeitura sendo seu cliente, ela tem um outro perfil. O relacionamento com essa prefeitura já vai ser totalmente diferente do relacionamento com a empresa privada, né? Porque tem toda uma legislação específica para aquele tipo de ente jurídico. Então, a gente precisa também entender as características desse ente jurídico. Pessoa física, pessoa jurídica e privada, né? Pessoa jurídica de entidade privada e pessoa jurídica de entidade pública. Tá, deixa eu passar aqui. E aí, né, a gente precisa entender em relação ao comportamento, né? O que é que a gente vai saber em relação ao comportamento do meu cliente? Eu vou pensar, né, qual a quantidade, com que frequência esses clientes compram esse tipo de produto ou serviço? Onde eles costumam comprar? Que preço geralmente eles pagam por esse produto ou por um produto similar? Uma pessoa jurídica, uma empresa que seja o seu cliente, você também pode se fazer essas perguntas, né? Mas as respostas, elas não estão relacionadas a um comportamento, porque pessoas jurídicas não têm comportamento, elas têm um perfil, né? Elas têm uma lei a seguir, ou elas têm regras e trâmites a seguir, tá? Mas a gente tem como responder tudo isso também, né? Por exemplo, uma empresa que seja uma empreiteira, que vá fazer um serviço para a prefeitura, digamos, construir o posto de saúde da prefeitura. E essa empreiteira vai pensar com que frequência a prefeitura manda construir um posto de saúde. Isso daí é uma vez na vida, eventualmente, né? Pontualmente, não tem uma frequência. Onde se costuma comprar? Eles fazem a compra ou a contratação desse serviço através de licitação. Aí o processo de licitação já é todo específico para o setor público, né? Que preço eles estão dispostos a pagar por esse serviço? É um preço de concorrência, né? Então, esse preço ele vai depender da concorrência, quanto é que a empresa vai oferecer e vai ganhar a licitação quem oferecer
o melhor custo-benefício para a prefeitura, entendeu? E aí, qual a motivação para realizar uma compra? É outra coisa que a gente tem que pensar a respeito do nosso cliente. Por exemplo, o meu cliente ele vai comprar de acordo com o preço, meu cliente está mais interessado em preço, então o que for mais barato o cliente vai escolher, ou o cliente está interessado em qualidade de produto ou serviço. Ou talvez seja importante para o cliente a marca que ele está adquirindo, o prazo de entrega, o prazo de pagamento, o atendimento da empresa. Então, a gente vai ter que levar em consideração o que é que motiva o cliente a escolher a sua empresa especificamente. Né? Então, quando alguém vai contratar uma empreiteira para construir a sua casa, o que ela vai levar em consideração? Será que em relação a preço, ela vai levar em consideração as possibilidades de pagamento, de financiamento, de preço em relação à concorrência, né? Será que o cliente vai levar em consideração a qualidade desse serviço prestado, a qualidade do produto que se está usando naquela obra, né? A marca, se realmente a empresa tem uma marca forte no mercado, uma marca já estruturada, já reconhecida, né? O prazo de entrega daquele produto, né, que está sendo construído, né? O prazo de pagamento que o cliente vai ter para pagar, o atendimento da empresa. Então, tudo isso são coisas que o cliente pode levar como motivação para uma decisão de compra. E você, como gestor ou como empresa, vai ter que entender o que é que o cliente busca, o que é que motiva ele a realizar uma compra nesse setor. Então, quais são as características que vão fazer um diferencial? Né? Porque se a gente entender direitinho o que ele precisa, a gente pode atender direitinho com a nossa atividade, o nosso produto que a gente está oferecendo. Tá? E aí, outra coisa que a gente precisa saber é onde está o nosso mercado consumidor, onde está o nosso mercado de clientes. Qual é o tamanho desse mercado, se ele está crescendo, se ele está em retração, né? Será que esse mercado é apenas local, numa rua, no bairro? Ou se a empresa vai poder atuar a nível de estado, né? Ou até em outros países? Empresas que trabalham com produtos digitais, elas conseguem vender para o Brasil inteiro. Digamos, uma loja de roupa que coloca um produto para vender no Instagram, eles conseguem vender até para o Brasil inteiro. E, dependendo da legislação, conseguem vender até para fora do país, em relação a se eles tiverem alguma liberdade em relação aos impostos, né, de exportação e importação. Então, a gente precisa saber se seus clientes vão encontrar a empresa com facilidade. Então, a empresa precisa estar numa localização, tanto física quanto digital, em que ela seja fácil de ser encontrada pelos seus clientes. Tá? E aí, hoje em dia, a gente sempre frisa essa questão do digital, porque, por mais que a empresa tenha um perfil de empresa física, ela precisa ter também alguma informação nas redes sociais, nas mídias digitais, de site, algo que o cliente procure na internet e ele vai encontrar aquela empresa. Porque muitas vezes nem sempre o cliente está no local em que a empresa está no momento em que ele está pensando em adquirir aquele produto ou serviço. Então, mesmo que a efetivação da compra seja física, essa vida, né, digital da empresa precisa existir. Precisa ter essa existência digital também para que o cliente possa localizar essa empresa. E aí, a gente conhecendo o nosso cliente, a gente precisa também conhecer o nosso concorrente. Né? Precisamos conhecer a concorrência, saber o que é que a concorrência oferece, para a gente poder, então, entrar no mercado e atuar. Né? Então, como é que a gente faz para conhecer os concorrentes? A gente precisa, primeiro, identificar quem são os principais concorrentes da empresa. Então, a gente tem que lembrar que a concorrência, ela nem sempre é uma concorrência direta. Ela pode ser uma concorrência indireta também. Né? Então, às vezes, a outra empresa não trabalha exatamente no mesmo nível de atividade que você, mas ela satisfaz as mesmas necessidades que a sua empresa. Por exemplo, as pizzarias, porque, tem várias pizzarias, mas também
o cliente pode querer tipo um hambúrguer ou coisa diferente, não deixa de ser um concorrente, né? Isso, exatamente, é um concorrente indireto, né? Então, você não, quando você for montar, por exemplo, uma pizzaria, você não vai pensar só nas pizzarias que tem ao redor. Você vai pensar na pizzaria, no espetinho, na hamburgueria, na, no restaurante de sushi, no restaurante de comida chinesa. É um ramo de atividade que vai suprir a mesma necessidade dos seus clientes, que é a necessidade de se alimentar. Então, você vai pensando qual é a necessidade do meu cliente. Meu cliente tem necessidade de se alimentar, então eu vou procurar toda a concorrência a respeito de alimentação que o cliente pode deixar de ir na minha loja para ir na loja do concorrente. Então, eu preciso entender esses concorrentes indiretos também. Tá? Numa empreiteira, por exemplo, uma empreiteira de construção civil, ela tem como concorrente as outras empreiteiras, mas também tem o pedreiro, tem o mestre de obra que diz assim, eu faço uma casa, é um concorrente indireto. Né? Se for na área de só fazer projetos, tem os arquitetos, não for a efetivação da obra, mas for o projeto, tem os arquitetos como concorrentes indiretos. Né? Então, tem várias, é preciso abrir o olhar, né, para entender essa concorrência. E aí a gente vai analisar criticamente, não criticamente no sentido de deteriorar a imagem do outro, não, mas criticamente de saber avaliar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do meu concorrente. E é preciso ter humildade também para reconhecer os pontos fortes, né? Então, a gente vai precisar enumerar esses pontos fortes e fracos em relação, por exemplo, à qualidade dos materiais empregados, a cor, embalagem, tamanho, variedade. Eu vou dizer um exemplo aqui de uma concorrência que todo mundo conhece, que é bem simples da gente avaliar. Né? Digamos, McDonald's e Burger King. Então, o que a gente tem em relação ao Burger King em relação ao McDonald's? Né? A qualidade dos materiais empregados, embalagens são bem semelhantes. Né? Os dois apresentam uma padronização bem distinta, né? bem direitinha, bem arrumadinha. Então, não tem uma diferença tão grande. Mas em relação ao sabor, né? Ao material empregado no produto, algumas pessoas vão dizer que, por exemplo, o Burger King é mais gostoso, melhor do que o McDonald's, a batata é mais crocante, mas a batata do McDonald's é mais saborosa. Enfim, né, a qualidade, é qualificar esses materiais empregados na produção do produto que eles estão oferecendo. Então, a cor do material, o tamanho, a embalagem, a padronização, o que aquela empresa aparenta, né? nessa visual, nessas suas cores, nessa sua apresentação visual para o público. É questão também da gente visualizar qual é o preço cobrado pelas empresas. Às vezes, a empresa concorrente consegue cobrar um preço mais baixo. E a gente precisa ver que isso daí é um ponto positivo deles. E a gente pensa, não, mas mesmo que eu faça o máximo, eu não vou conseguir cobrar o preço que essa empresa está cobrando. Então, a gente precisa avaliar que isso daí é um ponto positivo deles, que pode fazer, por exemplo, um cliente escolher o Burger King e a McDonald's, que geralmente o preço da McDonald's é um pouquinho mais alto do que o do Burger King. Então, pode ser que ele escolha, né, esse outro produto por causa do preço, a localização, né? Qual ponto onde a empresa está localizada? Tem mais acesso do cliente, tem menos acesso? E aí a localização, voltando àquele mesmo ponto, a localização não só física, mas a localização digital, né? O site dessa empresa é um site fácil, visual, bonito, bem feito, né? Que tem bastante informação. O Instagram dessa empresa tem informações que o cliente vai utilizar com facilidade, vai acessar com facilidade, vai se sentir atraído por aquelas informações que estão sendo colocadas ali. Então, a localização vai estar relacionada a essa localização digital também, tá? As condições de pagamentos, os prazos dos pontos, é isso que a gente precisa avaliar também, né? A questão do atendimento prestado, se o atendimento é mais rápido, é mais ágil, é um atendimento com maior qualidade, com maior detalhe, com maior atenção, que passa mais confiança, né, para o cliente ou não. A gente precisa avaliar criticamente.
Não só dizer, ah, a concorrente é horrível, é péssimo e a minha empresa vai ser melhor. Não necessariamente. Precisa a gente também saber reconhecer o que é que o outro tem de bom e também almejar isso para a nossa empresa. E almejar melhorar também, tá? E aí, quais são os serviços disponibilizados, qual o horário de funcionamento, se eles fazem entrega a domicílio ou não, dependendo do produto, né, claro. Se oferece algum tipo de garantia, de seguro, enfim, né? Serviços agregados, né? Detalhar todos esses pontos fracos e fortes que o concorrente tenha. Alguma pergunta? Com licença, professora. Aqui é Jefferson. Oi, Jefferson. Nessa parte entra exatamente as barreiras que a gente encontra às vezes, né, para tanto adentrar num mercado novo, né, como também para melhorar dentro desse mercado, né. Por exemplo, às vezes a gente tem, no caso dos oligopólios, né, que, por exemplo, empresa de aviação tem todas essas dificuldades, a qualidade do serviço, a tecnologia que determinada concorrente já tem, né, de automação e tudo mais. Então, todos esses pontos devem ser analisados, né? Isso. E tem uma coisa importante do que você falou, né? Quanto mais difícil de imitar uma qualidade positiva, maior é o diferencial da empresa. Não é exatamente isso que você está dizendo? Né? Por Isso, é exemplo, essa justamente isso. empresa de aviação civil, uma empresa de aviação é algo que tem um investimento muito alto em tecnologia e de recursos financeiros. Não é fácil qualquer pessoa dizer, ah, agora eu vou investir no ramo de aviação civil. É muito difícil. Né? Então, quanto maior o diferencial, quanto maior o diferencial, mais a empresa está à frente da concorrência. Tá? Então, a gente precisa avaliar isso. Deixa eu voltar aqui na apresentação. E aí, a partir do momento que você avalia seus concorrentes, aí você vai tirar suas conclusões. Vai ver, a sua empresa vai poder realmente competir com as outras que já estão aí no ramo há muito tempo? Será que o que fará com que as pessoas deixem de ir ao concorrente para comprar na sua empresa? Qual é o diferencial que vocês vão apresentar que vai fazer o cliente migrar de outra empresa para a sua? Há espaço para todos, incluindo você, nesse mercado ou não? Então, sempre que a gente for avaliar o mercado concorrente, a gente tem que se fazer essas perguntas. A gente tem que pensar direitinho, né? É claro que muitas áreas têm mercado para todo mundo. A gente vê, por exemplo, na área de alimentação, de vez em quando se abre uma lanchonete, um restaurante, e eles acabam sobrevivendo, porque todo mundo precisa se alimentar, todo mundo, né? Então, é um mercado bem grande, é um mercado bem vasto. Mas aí, o que é que você vai oferecer de diferencial para que os clientes, por exemplo, deixem de ir no McDonald's para ir no Burger King? O que vai ser de diferente, se é quase o mesmo produto? Ah, não, a gente vai investir agora no sabor, a gente vai investir em diferenciar o preço. O concorrente não vai conseguir chegar no preço que a gente está oferecendo para o mercado. Enfim, então a gente tem que pensar nisso. Né? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão do mercado concorrente? Ou não? Tranquilo? Tranquilo. E aí, por último, a gente avalia qual é o nosso mercado fornecedor. No nosso mercado fornecedor, a gente vai ter como diferencial, né, saber quem é que vai estar te fornecendo os produtos, se os produtos são de qualidade, se tem um preço bom, porque isso vai resultar no que você está oferecendo para o seu cliente, para o seu público. Né? Se você adquire bons produtos, bons materiais, bons insumos para produzir, você vai ter como produzir melhor, produzir bem e com a qualidade melhor, diferenciada para o seu cliente. Aí, nessa questão do mercado fornecedor, ele compreende todas as pessoas e empresas que irão fornecer as matérias-primas e os equipamentos utilizados para a fabricação ou venda de bens e serviços. Né? Numa hamburgueria, por exemplo, né? Tudo que é fornecido para fazer o pão, para fazer a carne,
para fazer a batata frita e os outros alimentos, né? Por exemplo, se uma empresa dessa, uma hamburgueria, pega um fornecedor de carne que não garante a qualidade da carne, isso daí simplesmente pode quebrar a empresa, né? Então, aquela qualidade ali vai resultar numa qualidade ruim do produto que ela está oferecendo e o mercado simplesmente vai rejeitar ou até ela receber uma sanção a respeito, uma sanção legal, né? Por exemplo, da Secretaria de Saúde do local, né? E, inclusive, fechar o estabelecimento por causa daquele fornecedor que forneceu um produto que não era de qualidade. Da mesma forma, a questão da construção civil. Você vai construir um imóvel, né? E, digamos, vai receber um fornecedor que vai te oferecer, digamos, um cimento que não tem qualidade. E aquela obra vai sofrer no final das contas, né? Porque vai ficar tudo bonitinho no começo, mas com o tempo a durabilidade daquele produto não vai ser boa, não vai ser suficiente, né? E o mercado vai acabar vendo que aquele produto que foi oferecido não tem a qualidade necessária para se manter no mercado. Então, os próprios clientes vão rejeitar. Então, é importante a gente ter bons fornecedores. E é importante a gente iniciar o estudo desses fornecedores, levantando quem são os possíveis fornecedores de equipamentos, de ferramentas, de móveis, de utensílio, de matéria-prima, de embalagem, de mercadorias e serviços, de todos esses insumos que a empresa vai precisar. Então, quem são esses possíveis fornecedores? Quais são as características desses fornecedores? O que eles têm de vantagem e desvantagem? Eu posso comprar um determinado material a um fornecedor A, que ele vai me oferecer uma qualidade boa, mas ele tem um preço bastante alto em relação à concorrência. Já o outro fornecedor B tem uma qualidade intermediária, mas com um preço mais acessível. Então, assim, a gente vai analisando quais são os fornecedores possíveis que a gente tem, até, inclusive, para não ficar sem o insumo. Porque muito produto que a gente... os produtos, né, que a empresa vai produzir e os serviços que ela vai disponibilizar vão depender desses insumos, né? E aí, o que a gente faz para selecionar fornecedores? A gente tem que analisar o preço, a qualidade, a localização desse fornecedor, se ele vai cobrar frete, se não vai, né? Se ele fornece algum tipo de crédito para quem está comprando, né? Pode pagar a prazo. Se você comprar em grande quantidade, pode ter desconto se comprar em grande quantidade. Então, e ver também se oferece uma parceria e uma colaboração, né? Entre o fornecedor e o cliente, vai ser a empresa, né? Então, a gente precisa ver isso. Tem alguma dúvida em relação ao comentário? Não? Sim, diz. Não. Não. Professora. E às vezes, nesse caso também, até chegar a ajudar a gente encurtar até esse caminho, né, com alguns fornecedores. Eu vi um exemplo da Tesla mesmo, onde os fornecedores de baterias já prontam, de baterias, né, de carros elétricos, tinham essa dificuldade, às vezes, de garantir a qualidade do produto. A empresa decidiu comprar a matéria-prima da bateria e fabricar a própria bateria, né? Aí entra nessa questão de análise de fornecedores também, não é isso? Também. Por exemplo, tem um exemplo em relação a fornecedor e parceria, por exemplo. Lá em Recife, tem uma empresa que fornece água específica para hospitais. Esqueci agora o nome da empresa, para poder citar, mas eles fornecem água na qualificação química específica para hospitais. E essa água que é para fazer limpeza de máquinas de hemodiálise, limpeza dessas máquinas, desses equipamentos médicos, inclusive água destilada também. Então, é uma água muito específica, não pode ser a água da torneira, da Compesa. E aí, o que eles fizeram? Fizeram uma parceria com os hospitais e colocaram um sistema de ERP que, quando o estoque do hospital chega no seu nível de estoque de segurança, eles já mandam automaticamente o carro-pipa, né, com aquela água específica para reabastecer o hospital.
nisso já sai uma nota específica para pagar aquele valor e o hospital já tem também uma nota de pagamento específica. Então, quer dizer, um sistema integrado de informática entre o sistema da empresa fornecedora de água e o sistema do hospital. Então, quando baixa o estoque de segurança, ele já manda automaticamente. Então, não precisa realizar um pedido de compra, né? Então, sabe que nunca vai faltar aquela quantidade de água, não vai morrer nenhum paciente porque ficou sem água de limpar a máquina de hemodiálise. E a empresa que fornece também vai ter aquele cliente garantido. Então, é uma parceria em que ganha tanto o fornecedor quanto a empresa que está recebendo aquele produto. Algumas outras áreas de... Oi, pode falar, Camila. Não, pode terminar. Algumas outras áreas de empresa que dependem de insumos que são altamente necessários podem fazer esses tipos de parceria, né? Quando tiver chegando no estoque de segurança da minha empresa, mandar uma mensagem automática para que o fornecedor envie esse fornecimento. Raramente, por exemplo, a gente vê faltar o hambúrguer no McDonald's e no Burger King. Não que eles tenham um estoque grande, infinito, mas eles têm aquele estoque de segurança que, quando está chegando no limite, já é feito o pedido e aquele produto é reabastecido. A gente vê muito faltar o sorvete, né? Mas o hambúrguer a gente não vê faltar, não. É o produto carro-chefe, é o principal, né? Então, eles têm um cuidado maior com esses produtos que são carro-chefe. E pode falar, Camila. Se o meu fornecedor for o mesmo fornecedor do meu concorrente, como é que eu tiro a diferença? Olha, não tem problema de um fornecedor ser o mesmo fornecedor de um concorrente, não, porque é um dos fornecedores. Né? E você vai fazer a diferença não só no produto, mas no serviço agregado ao serviço que você está específica em relação a isso. Qual seria uma empresa específica? Está falando de algum Professora, caso específico? cortou o que a senhora estava falando. Oi. É porque cortou. Você estaria falando de algum caso específico? Uma loja de roupa, por exemplo. Eu tenho um concorrente que ele vende a mesma roupa que eu vendo. A gente pega do mesmo fornecedor. Aí, para eu não ter prejuízo, por exemplo, Aí uma na loja que verdade, está começando, uma loja que está começando com uma loja que já tem mais nome. A gente vende o mesmo produto. Aí como é que eu faço para ter um diferencial? pronto. A ideia é que você busque esse diferencial. Se fosse um produto que estivesse fornecendo o tecido, você ia procurar o diferencial no modelo da roupa. Agora, no caso de uma roupa já pronta, comprar exatamente igual ao outro, ou você vai querer, ou você vai reduzir seus custos em outras áreas e oferecer um custo mais baixo, um preço mais baixo para o cliente, ou você vai oferecer um serviço de entrega, ou você vai oferecer o que algumas empresas fazem hoje em dia, uma malinha de provador, que leva para a casa do cliente uma mala com algumas peças para o cliente provar e escolher. É um diferencial. Agora, é claro que talvez não seja muito interessante para o cliente não ter essa variedade, né? Um cliente de roupa, por exemplo. Agora, uma empresa de construção civil. O mesmo fornecedor de cimento da minha construtora é o fornecedor de cimento da construtora da concorrência. Isso não vai fazer tanta diferença no final da obra, né? Porque o cimento vai fazer parte de outros, junto com outros elementos que vão fazer parte daquela construção. Do design, aí vou diferenciar no design, no preço de outras coisas também. Entendeu? Mas é sempre bom ter um diferencial, porque o cliente costuma procurar o que ele já conhece, a não ser que ele ache outra coisa interessante. Pode falar, Domingos. Não, só complementando, né, o que Calil falou, ele perguntou como a pessoa pode se diferenciar. A pessoa pode, por exemplo, colocar um desconto na próxima compra, pode colocar um produto extra, por exemplo, compra uma camisa, ganha um boné, ganha alguma coisa assim, né? Porque realmente no preço Isso. final
não tem como competir muito, porque você vai estar competindo contra uma empresa já estabelecida e você é uma empresa nova. Então você tem que oferecer coisas a mais. Pelo menos eu penso assim, né? Por isso que é interessante também buscar outras alternativas, né? Se for um fornecedor de um produto que já é pronto, que ele não vai servir como insumo, mas ele vai servir para revenda, talvez seja interessante também buscar alternativas. E aí é importante a gente manter uma boa relação com os fornecedores, né? E como é que a gente faz para manter uma boa relação com os fornecedores? Até porque o fornecedor, se você não mantiver uma boa relação com eles, eles podem querer não fornecer mais para a sua empresa, né? É importante, principalmente, pagar as contas em dia, né? No prazo que o fornecedor dá para pagar aquelas contas, atender prontamente a todos os representantes de vendas que eles forem mandar para a sua empresa, ouvindo com atenção, com cortesia. É importante também não cancelar os pedidos, né, assim, sumariamente, apenas para ganhar uma vantagem de tempo, uma vantagem temporária, né? Então, é bom manter essa fidelidade com o seu fornecedor, porque aí a gente tem uma relação de troca. O fornecedor também vai querer continuar com esse relacionamento, né? Continuar fornecendo aquele produto. Muitas vezes o produto é que faz o insumo, faz todo o diferencial no produto final. Essa relação também, boa relação com os fornecedores, né? É importante a gente cooperar com o fornecedor, fazendo sugestão para ele melhorar o seu produto, né? Dando alguma sugestão para ele reduzir o custo, se for possível. Então, essa troca de informação também é importante. É importante a gente dar explicações razoáveis e gentis. Por exemplo, se a gente rejeita alguma oferta, não dizer, não quero seu produto e pronto. E tratar com grosseria ou simplesmente rejeitar uma oferta do fornecedor. Então, a gente tem que justificar, é importante a gente justificar. Não, eu encontrei um produto similar, mas do seu concorrente, e esse produto está um pouco mais barato, seria melhor para mim. De repente, nessa negociação, né, você já consegue manter uma fidelização desse fornecedor também. Ele pode baixar o preço dele, ficar mais barato, fazer ajustes e fiquem melhores para os dois lados, né? Pode falar, Demetrios. Professora, pensando aqui na região da gente, né, a gente sabe que não é como numa capital, não é como Recife, né? Que a senhora citou um exemplo aí do hospital, que era um produto bem específico que o fornecedor fornecia, né? Como é que a gente faria nesse caso da nossa região, que a gente sabe que não tem a quantidade de fornecedores que uma capital tem? Como é que a gente lidaria com isso? Aí é que é crítico mesmo essa questão de fornecedores, porque você vai ter que procurar fornecedores fora, né? Você vai procurar o que é que tem de fornecedor para o meu ramo, o meu setor específico, aqui na região próxima. Tem a loja tal. E essa loja, por exemplo, não supre tudo que eu vou precisar. Eu vou precisar comprar algumas coisas de Recife, vou precisar comprar algumas coisas de Petrolina. E aí você vai colocar na sua avaliação do fornecedor não só a qualidade e o preço do produto, mas a questão do frete, o prazo que eles vão te dar para entregar, né? É claro que e você também vai ter que se programar para receber esses produtos, né? Porque claro que não vai ser o tempo de entrega tão rápido, né? Então você precisa fazer um cálculo do seu estoque de segurança, levando em consideração esse tempo de entrega, entendeu? Sim, porque isso acontece muito na engenharia civil, né? Na nossa região aqui, alguns materiais são difíceis de achar ou tem um preço muito elevado. Então, às vezes, compensa mais buscar fora da região aqui do que comprar do fornecedor local. Isso. E para isso vai demandar muito planejamento, né? Esse planejamento em relação ao tempo, em relação ao frete, né? O tempo de entrega, o frete, que vai fazer a diferença. É planejamento e cálculo mesmo.
Aí tudo isso, como a gente tinha falado antes, né? Tudo isso vai precisar levar em consideração. E aí, em relação ao fornecedor, a gente precisa levar em consideração, é melhor eu concentrar em um fornecedor só ou eu diversificar fornecedores? Tem vantagens e desvantagens, tanto para concentrar fornecedor quanto para diversificar. Razões para diversificar fornecedores. Você pode localizar a melhor fonte em termos de tempo, preço, qualidade, serviços, ou seja, você vai buscar em vários fornecedores e aí você vai comparar, né? Preço, qualidade, tempo de entrega, serviços. A concorrência entre os fornecedores pode ser benéfica na hora que você vai comprar, porque você vai poder negociar a questão de preço, você vai saber, vai ter argumentos de compra quando você for negociar, né? Você tem uma diversificação, você também oferece uma espécie de segurança contra a interrupção de fornecimento, por causa de greves ou incêndio, algum problema fortuito, né? Você sabe que você tem mais de um tipo de fornecedor, então você vai, em um caso de uma emergência ou de um problema que o fornecedor teve, você pode migrar para outro com mais facilidade, se você já conhece outro fornecedor, né? Pode perguntar. Acho que eu Tipo, entendi. às vezes como um simples feriado. Às vezes em tal cidade, a cidade do seu fornecedor está no feriado e você, tipo, já tem a segunda opção, a terceira opção. Isso pode ser também, realmente. Isso daí é uma realidade que ocorre muito em cidades de interior, né? E as pessoas realmente, quando é feriado, fecham todo o comércio, fecha tudo e realmente não trabalham, né? E essa cultura, né, local, de fechar o estabelecimento no feriado pode ser prejudicial se ele é um fornecedor. Você, digamos, você trabalha com bolo, e aí você precisa de um material no fim de semana, e todos os locais que você costuma comprar está fechado. Mas se você tiver um outro fornecedor que abre no fim de semana, aí você já vai ter uma alternativa para continuar a sua produção sem parar. Não é isso? Agora, em compensação, quando você concentra em fornecedor, o que é que você pode ter? Você pode garantir, por exemplo, uma qualidade melhor do produto que você está adquirindo. Você pode conseguir descontos pela quantidade que você vai comprar, em vez de comprar fracionado, você vai comprar em grande quantidade e conseguir desconto por causa da quantidade. Ou condição mais favorável de compra, se é um cliente já fidelizado em um fornecedor específico, por exemplo, pode comprar com um certo prazo para pagar, isso daí já facilita, né? Então, os pedidos, eles podem ser tão reduzidos, simplesmente fica impraticável dividir o pedido. Às vezes, você não vale a pena você comprar uma parte em um local e outra parte do mesmo produto em outro local. Outra razão para a gente poder concentrar um fornecedor só pode ser que a empresa compradora pode, como um bom cliente, qualificar-se para atendimento imediato de pedidos urgentes. Se você é um cliente fiel daquela empresa, você está precisando de uma coisa urgente, mas aquele fornecedor sabe que você sempre compra ele, sempre paga direitinho, então ele vai atender o seu pedido, mesmo que seja fora do prazo que ele tem para produzir, que seja muito em cima da hora, que seja muito urgente, então ele vai procurar atender. Então, como um bom cliente, o comprador pode receber conselhos gerenciais, informações do mercado, apoio financeiro em épocas de emergência, é aquela questão, né? Eu te dou mais um prazo para você pagar, já que eu sei que, por exemplo, na época de pandemia, né, teve muita empresa que ficou com aperto financeiro. E se tiver um fornecedor que estendeu o prazo para ele pagar o produto, né, aí já facilita. Então, o comprador pode estar conectado com questões contratuais, por exemplo, né, em franquia. Então, com franquia, você tem que adquirir um determinado fornecedor. Você não vai poder variar os seus fornecedores, né? Burger King e McDonald's, eles são franquias, eles não podem adquirir hambúrguer de onde eles quiserem, não. Eles têm que adquirir um hambúrguer do fornecedor específico, daquela carne específica que fornece para essa franquia. Então, aí não tem nem opção, tá?
até para manter um padrão. É importante a gente saber isso, porque, por exemplo, quando você adquire uma franquia, você só vai poder comprar um insumo daquele fornecedor específico. Digamos, se você adquirir uma franquia de energia solar, as placas de energia solar você só vai poder adquirir de determinado fornecedor, que é aquele que atende aquela franquia. Já se você for fazer uma empresa de energia solar independente, que não seja franqueada, aí você vai ter opções de fornecedores. E aí, só um exemplo de como é que a gente compara fornecedores. A gente pode fazer uma tabela e colocar. Empresa... Boa tarde. Colocar uma tabela, por exemplo, numa empresa de construção civil, você bota o produto sendo cimento, saco de cimento de 50 quilos. Aí você bota empresa A, empresa B, empresa C, pode colocar o nome das empresas, que possíveis fornecedoras, e colocar qual é o preço que ele está me fornecendo esse produto, qual a qualidade do produto, né? Dependendo da marca, né? Pode ser marcas diferentes. Qual o prazo de entrega que eles têm, qual o prazo de pagamento que eles me dão como cliente deles. E aí a gente começa a analisar isso. Depois que você analisa, você pode tomar uma decisão, inclusive, né? Em regiões como no sertão do Pajeú, né, que a gente tem fornecedores de determinados tipos de produtos que não estão na localidade, estão mais longe, a gente precisa colocar isso de forma clara, né, entender qual é o prazo de entrega. Eu colocaria aí também até frete, custo de frete, outra coisa que a gente pode colocar também. E aí, a gente tem essa nossa aula que ficou hoje até às 4h30, já passa um pouquinho. Para finalizar essa nossa aula de análise de mercado, eu vou deixar uma atividade avaliativa para vocês, que já está lá na nossa plataforma do IDV. E essa atividade avaliativa, vocês vão pensar em um empreendimento, de preferência na área em que você já conheça, tenha alguma ideia, né? Porque não adianta você pensar no empreendimento que você não tem nenhuma informação. Pensa em alguma área, ou que você trabalha, ou que já trabalhou, que gostaria de atuar, ou até na área de atuação da nossa empresa parceira, né? E vocês vão fazer o seguinte: primeiro, a gente vai fazer uma análise do perfil dos possíveis clientes, lembrando que os clientes de uma empresa, eles podem ser diferenciados, né? A gente não pode ser que a gente não tenha apenas um tipo de cliente, mas a gente pode ter mais de um tipo de cliente para uma mesma empresa. Inclusive, para a empresa parceira, eles têm clientes, né, da construção civil, tem clientes do ramo imobiliário, tem clientes do ramo financeiro, e aí eles podem fazer uma análise de cada um desses perfis de clientes deles. Aí, a segunda questão, analise os concorrentes. Vocês vão analisar quais são os principais concorrentes da área que vocês estão escolhendo e pode colocar, né, aí o nome do concorrente e dizer as características, destacando pontos fortes e fracos de cada um deles, tá? Então, é bom que se analise pelo menos 2 ou 3 concorrentes, tá? E análise também dos possíveis fornecedores, colocando os fatores críticos para a escolha. Para colocar essa análise dos fornecedores, seria bom colocar nesse modelo de tabelinha que eu coloquei aí, né, colocando essas características e fazendo esse levantamento de algumas informações. Em relação a esses fornecedores, não precisa necessariamente você me dar dados reais, tá? Eu só quero que vocês coloquem os dados que vocês compreenderam que são importantes para esses fornecedores e os materiais que são importantes para esse empreendimento que você está escolhendo. Aí, digamos que vocês escolham o ramo de confeitaria de bolo. Então, vocês vão listar quem são os possíveis fornecedores de materiais para fabricar bolos, né? Quais são os fatores críticos de acordo com aquela tabelinha: preço, prazo de entrega, prazo de pagamento, o local onde estão localizados esses fornecedores. E vocês podem citar e colocar, inclusive, valores assim fictícios, tá? A não ser que você já trabalhe na área e já tenha essas informações, pode colocar um valor real. O mais importante não é o valor, mas
o entendimento de vocês sobre o que é importante avaliar a respeito dos fornecedores, tá? Então, essa atividade deve ser entregue em documento individual lá no próprio site do IDV Learning. Eu coloquei ela como um formulário. Eu tinha colocado aqui para anexar, mas aí eu coloquei como um formulário que eu achei que fica melhor para vocês responderem, tá bom? Mas, no caso, a senhora E disse aí, documento ficou... individual. A senhora falou documento Oi, individual, individual, vocês vão responder individualmente, tá? Não, mas é a questão de lá, porque são Oi? 3 perguntas. Lá na plataforma, são 3 perguntas separadas. São 3 perguntas, são 3 Então, perguntas, cada uma só digitar. vale uma pontuação. Não, é tipo assim, ó. A senhora colocou lá que é num documento individual, certo? E lá são 3 perguntas Sim. separadas. Então, é só digitar cada uma separadamente e tá certo. Mas... isso mesmo. Você, por exemplo, se você fosse fazer isso respondendo no Word, você ia fazer em apenas um documento do Word, mas respondendo as 3 perguntas, entendeu? E individualmente. Mas só que aí eu coloquei como um formulário lá. Aí nem vai precisar anexar, é só responder lá mesmo na plataforma. Entendeu, Larissa? Entende, sim. Pronto. Então, vocês vão acessar. Todo mundo já conseguiu acessar a plataforma, já conseguiu ver o material que está lá. Na verdade, esses slides estão lá. E a atividade que vai ser avaliativa e contando também para a presença dos que não estiveram aqui, né? Então, todos que entregarem a atividade vão ter a presença também. Pode falar, Jefferson. Professora, na plataforma, o acesso ao curso, a gente faz o cadastro simples, como está pedindo de primeiro acesso, cria uma conta, e depois acessa usando as chaves que foram disponibilizadas, é isso? Chave para cada Isso, curso? cada chave dá para cada curso. Para cada módulo, né? O curso é um só, mas é para cada módulo. Isso. Ok, obrigado. Pronto. E lembrando que amanhã vocês vão ter a aula de análise SWOT com a professora Emily Brasil. A aula de amanhã ocorre a partir das 9 horas da manhã, das 9 às 11, tá? Está disponibilizado também o link para o Meeting. Oi. E no caso, amanhã, Pode falar, Lara. o meu turno é na parte da manhã. Então, de certeza, eu vou faltar o de amanhã e a próxima, que é de manhã. Pronto. Aí você vê a gravação da aula e realiza a atividade. Entendeu? Uhum. Pode falar, Alice. Não, é que a minha pergunta era a mesma da dela, que eu não ia poder participar das aulas. Pronto. Então, quem não puder participar da aula síncrona, a gravação vai ficar disponibilizada para vocês e aí vocês realizam a atividade. Sempre lembrando que é importante realizar todas as atividades, tá? E não deixar acumular. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então é isso, pessoal. Foi um prazer essa nossa primeira aula. Vocês vão ter, durante o curso, acesso a outros professores também. Acredito que vocês vão gostar muito dos outros professores também. E vão trazer muitas informações interessantes, muita novidade para vocês. Aproveitem bem o curso, tá? Até mais, tchau. Tchau, professor. Até mais, obrigado. Tchau, boa Tchau, sorte. obrigada. Tchau. Tchau.